Olá a todas e todos! Seguindo a quarta temporada do Salada Cultural, em que entrevisto profissionais da dublagem para minha pesquisa de mestrado sobre o tema, neste episódio eu converso com Carlos Falat, dublador com mais de 30 anos de experiência e conhecido como a voz brasileira de Skeeter Valentine, amigo de Doug Funny, Paul Pfeiffer, amigo de Kevin Arnold da série Anos Incríveis, Phil DeVille, o irmão gêmeo de Leo DeVille da animação Os Anjinhos, entre outros personagens. No nosso bate-papo, ele conta de sua experiência como ator de radionovelas antes de seguir para a dublagem, o tipo específico de personagem que costuma dublar, a luta dos profissionais pela regulamentação de sua profissão ante o uso da inteligência artificial e muitos outros temas não menos interessantes. Ouça ele falando e ative a sua memória afetiva. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural Especial Dublagem Parte 4. Versão brasileira. Salada Cultural. Carlos Falat é ator, dublador, cantor lírico e diretor de dublagem. Iniciou na dublagem em 1991, tendo o primeiro papel de destaque na animação japonesa O Pequeno Nemo. Desde então, graças a seu trabalho de voz, por conta de anos fazendo radionovelas, ganhou evidência por fazer vozes de crianças e jovens, mas também teve trabalhos diversos dublando personagens adultos. É impossível ouvir a voz dele e não lembrar de Skeeter Valentine, o melhor amigo do Doug. Bom, pelo menos comigo foi assim. Quer ouvir? Então acompanhe a entrevista com Carlos Falat agora. Salada Cultural. A sua carreira como dublador começou em 1991. E eu queria exatamente saber esse seu começo mesmo. Como surgiu a dublagem na sua vida? Se foi indicação de alguém que trabalhava no ramo, ou se você viu essa uma oportunidade para você colocar seus dotes artísticos, né, seu dote como ator. Queria que você contasse um pouquinho desse seu início. Então, na verdade, eu comecei nas novelas de rádio. E eu fazia muita novela de rádio, fazia muitas vozes. Aí, quando a novela começou a cair do mercado, eu fiz até os anos 80. Eu continuo fazendo ainda, mas até 85, 86 era bem forte ainda as novelas. 88. E aí, nesse meio tempo, eu entrei em 60 e 72, entrei na televisão, fui fazer novela no Canal 4 de Curitiba. Daí depois eu passei para o Canal 6, que era a TV Tupi, uma filial da Tupi. E quando ela faliu, eu fui fazer o curso de teatro. Fui fazer a faculdade de artes cênicas. Nessa altura eu já fazia psicologia clínicas e fazia letras também. Eu tenho 3 formações. E aí, no curso de teatro, o pessoal começava a falar: por que você não vai dublar? Você faz muitas vozes e tudo mais. Mas isso ficou na minha cabeça. Eu não pensava em ser dublador. Porque nessa época, ser dublador significava fim de carreira. O ator que não deu certo ia ser dublador. Então é uma visão deturpada que as pessoas têm. Hoje em dia todo mundo quer ser dublador. Depois que apareceu a rede social, a divulgação do nosso trabalho ficou imensa. Daí aí eu vim para São Paulo em 91 com uma peça chamada New York. Eu estava em cartaz, uma peça de produção do Teatro Guaíra. E aí, nesses 15 dias que eu fiquei em São Paulo, o pessoal falou: você não vai tentar fazer um teste nas empresas de dublagem. Só que, na verdade, o meu interesse não era dublar, era fazer novela na Globo. E eu fui fazer um teste na Globo e passei para fazer a novela Olho no Olho. E aí, nesses 15 dias, aconteceu o teste e aconteceu de eu ir acatar a ideia do pessoal. Vou lá na Alamo, então vou fazer um teste na Alamo. Aí cheguei lá, o pessoal da Alamo falou: olha, tudo bem, você pode dublar, mas você tem que morar aqui em São Paulo. Só que eu estava com um monte de contrato no Teatro Guaíra, que eu era contratado lá. Aí eu voltei para Curitiba e rescindi meu contrato com Guaíra e na cara dura vim para São Paulo morar aqui, entendeu? E comecei a frequentar a Alamo. Na época, não tinha curso, você tinha que fazer um estágio de 1 mês, 2 meses, ficava vendo os dubladores atuando e aí você, quando se sentisse preparado, fazia o teste. Só que eu era meio doido, assim, porque 3 dias depois eu já quis fazer o teste. E era uma diretora da casa muito, muito famosa e importante na dublagem, que foi a Nair Silva, inclusive, que já faleceu de Covid. Ela falou assim: mas menino, você está 3 dias aqui só, se você não passar no teste, não vai ter outra chance. Aí eu insisti: não, eu quero fazer, porque eu achava que era muito fácil, porque como eu fazia novela de rádio, eu falei: vou tirar de letra. E foi legal, fiz o teste, passei.
Aí o seu Michael, que era o dono da Alamo, começou a me escalar. Só que a primeira escala minha era para fazer uma das irmãs da Cinderela. Eu perdi, porque eu tinha um bip, naquela época eu não tinha telefone, estava me instalando em São Paulo, e saí desesperado na segunda-feira quando eu vi o recado que eu tinha perdido a escala. Mesmo assim, eu fui lá na Alamo, pedi desculpa, ele falou, não, tudo bem, já vai ter outra. Aí me escalaram para fazer as aventuras do Pequeno Nemo. Não é o peixe, porque eu tenho o peixinho Nemo e tem um desenho que é as aventuras do Nemo, e eu faço o esquilo. Foi minha primeira dublagem, esquilo, e viajo com o menino. Aliás, eu sempre comecei com coadjuvante, já de cara. Aí depois desse esquilo, já virou para 92, aí eu fui escalado para fazer várias séries, acho que a Minha Vida de Cachorro, acho que foi Minha Vida de Cachorro, que eu fazia o Garotinho Tim, foi a primeira série longa que eu fiz. Aí apareceu a Turma dos Gatos, apareceu as Aventuras de Babar, que eu faço o Tio Arthur. Aí logo depois veio o Skitter, do desenho Dog Funny, veio os Anjinhos, e foi assim, eu entrei meio que na doida. Enquanto esperava para fazer a novela, eu comecei a dublar. Só que eu tomei gosto pela dublagem e deixei a novela para lá. Não, eu fiz a novela, eu participei de várias novelas, tanto no SBT quanto na Globo, na Record, mas daí é que nem na dublagem, você fica marcado pelo timbre de voz. Eu sou considerado ator de voz específica, ou seja, voz caricata. Então eu não tenho voz de galã, eu tenho voz de o melhor amigo, o garotinho doido, o desenho mais esquisito. E aí, assim, o que aconteceu com a televisão foi que eles começaram a me marcar como porteiro. Aí eu fazia porteiro na Globo, porteiro na Record, porteiro na SBT. Eu falei, não, eu tenho outras possibilidades. Eu não tenho nada contra porteiro, pelo amor de Deus, é uma profissão linda, digna. Mas eu, como ator, tenho que explorar outras possibilidades, senão fica marcado com uma coisa só. Aí foi assim minha entrada na dublagem. E já de cara eu comecei diferente dos outros atores, porque os outros atores fazem ponta, vozerio. Eu não, eu comecei fazendo coadjuvante, sempre coadjuvante. Depois, um tempo que eu fui fazer protagonista, que foi a Turma dos Gatos, que era eu, a Marli Bortoleto, Mauro Eduardo e um garoto chamado alguma coisa Vilela, que eu não lembro o nome, e ele não dubla mais. E depois fui fazer o Flint, o Detetive do Tempo, lá na Marshmallow, que também fui protagonista. Aí começaram a aparecer alguns protagonistas. Aí eu substituí o Sérgio Rufino no Fantástico Mundo de Bob, numa temporada, e foi isso. O meu início na dublagem foi assim. Muito bom, muito bom. Você começou na Alamo, né? E depois intercalava com outros estúdios, ou você ficou um tempo só na Alamo e depois partiu para fazer em outros estúdios, como a própria Marshmallow que você citou? Na verdade, assim, eu era ator exclusivo quase da Alamo, porque eu entrava 7, 8 horas da manhã e saía 6 horas da tarde. Eu não precisava ir para os outros estúdios, eu dublava o dia inteiro lá. Eu dublei todas as grandes séries dos anos 90, até 2000 e pouco, 2005, por aí eu não saía. Mas sempre pintava, porque daí a dublagem é um boca a boca. Quando aparece um ator que é legal, que é diferente, e ele espalha, e os próprios estúdios acabam escalando a gente, porque tem um diretor que trabalha numa casa, mas dubla na outra, daí ele fala da gente na outra casa. Aí a gente vai sendo convidado. Aí eu fui convidado para dublar na Mega Som, que tinha bastante novela mexicana, até fiz várias novelas mexicanas. Nem era mexicana, era venezuelana que faziam lá. E aí, fui para BKS, fui para Marshmallow, e foi isso. Na Vox, a Vox Filme, fiz várias coisas, mas tudo por indicação. Eu fiz diferente dos outros atores, porque o pessoal fala assim, você tem que tomar cafezinho nos estúdios, mostrar que você está na praça. Só que na época que eu comecei, nós éramos em 120 dubladores. Não tinha muito, então circulava o nome da gente em tudo quanto lugar. Então a gente era convidado, não precisava fazer a média do cafezinho. Agora nós somos em mais de 1.500, 1.000 e poucos dubladores. Então já está mais difícil de entrar, porque é complicado. Tem pouco trabalho, tem muita gente.
e agora ainda por cima a IA ameaçando o nosso trabalho, então a coisa tá reduzindo cada vez mais. E é por aí. Entendi. Queria voltar com... você havia comentado, né, que você não tinha interesse pela dublagem por conta daqueles comentários depreciativos do trabalho do dublador. E eu, nas minhas pesquisas, eu vejo muito na imprensa da época, até do início no período em que você começou, até dessa época, em que a imprensa, os críticos, eles tratavam a dublagem como algo menor, algo contra a cultura até, alguns, né? E eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso, sobre esse pensamento pequeno, de achar que a dublagem é uma arte menor, ou que é uma arte que não dá valor ao produto original ao qual vocês estão fazendo a versão, enfim. Pois é, exatamente. Essa cultura tinha, e até a imprensa frisava isso. E por incrível que pareça, a grande mídia também, a Globo fazia isso. Eu participei de uma minissérie com a Regina Duarte chamada Retratos de Mulheres. E tinha uma atriz que era como é que é o nome dela? Eu até trabalhei bastante com ela, aqui de São Paulo. Agora me fugiu o nome. Daqui a pouco eu lembro. E ela contracenava comigo, né, nesse episódio. E a Rosi Campos. Aí ela fazia uma atriz decadente que falava que ela dublava novela mexicana nas horas vagas. Dublava para sobreviver. Então a ideia de que a minha dublagem era menor vinha do pseudo-intelectualismo. Não é só a dublagem. Então não é por isso que eu não me interessava, porque não me interessava. Eu queria ser ator de televisão, porque eu fazia muita TV Tupi, fazia os garotinhos na época e tudo mais. Mas aí, como eu trabalhava o rádio, uma coisa que eu gosto de fazer, eu pensei, puta, acho que dá jogo de dublar. Mas o outro preconceito não é só sobre a dublagem, é sobre a radionovela, é sobre a fotonovela, são variantes artísticas de uma qualidade incrível, de 1000 possibilidades. Por exemplo, a fotonovela, eu lancei agora em 2018 uma revista resgatando a fotonovela e a gente não conseguiu vender quase nada. Estou com um monte de revista encalhada lá. Porque a cultura no Brasil acha que a fotonovela é uma coisa pejorativa. Só que na Itália, na França, eles têm fotonovela, ainda tem o Oscar das melhores histórias. E o pessoal falava assim, que a fotonovela é uma sub-arte. Só que para produzir é o mesmo trabalho de produzir um filme, porque tem que ter a metragem certa para fotografia, o ângulo certo para colocar o diálogo. E então é uma coisa tão boba, isso é uma coisa tão pseudo-intelectual, porque muita gente aprendeu lendo revista em quadrinho, porque é uma coisa que é legal, é uma leitura fácil, realmente. Você não vai tratar um tratado filosófico numa fotonovela. Você pode dar umas pinceladas, porque é destinado a um público que não tem muito acesso à cultura. E a fotonovela surgiu no período pós-guerra, em 49, na Itália, onde era destinada ao público feminino, por questões culturais mesmo, da mulher não ter direito na sociedade, não ser emancipada. O mesmo aconteceu com a radionovela. A radionovela surgiu em 41, as primeiras radionovelas mesmo. E a radionovela era considerada a terapeuta da dona de casa. E tem um teatrólogo, Eugênio Kuznis, que é muito interessante, e ele fez uma leitura do método Stanislavski. Daí, na primeira página do livro, ele já fala assim, ruim como radionovela. Então, assim, eles tratam a radionovela de uma forma pejorativa também, assim como a dublagem. E só que a radionovela tem uma forma de ser, ela tem que ter um diferencial na interpretação, não pode ser natural. Ela tem que impostar, porque ela valoriza a palavra. Então, são pensamentos idiotas de gente, país tupiniquim, que não valoriza a própria cultura. E depois, a dublagem agora também está em alta por causa da rede social, mas daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre a dublagem, o valor dela e a questão inclusiva que é a dublagem. Então, só concluindo a radionovela, então, é uma coisa que, quando eles vão fazer uma imitação, eles fazem aquela coisa exagerada, caricata, e não é assim.
você tem que dar uma ênfase na palavra, porque está trabalhando a palavra. O ouvinte só tem a voz do ator e os efeitos sonoros. Então, a palavra tem que ser bem trabalhada. Então, por exemplo, eu vou falar, você vem, não faça isso. Isso não diz nada. Agora, não faça isso. Você dá uma ênfase. Você chama atenção para o foco, que é a ação que você está fazendo. Então, é triste isso, porque, por exemplo, o radioteatro na Alemanha, na Inglaterra, hoje em dia é muito forte. Na França, o radioteatro, eles não chamam de radionovela, eles fazem peças teatrais. É Shakespeare, grandes peças eles montam, tem mais audiência que a televisão. Então, é questão cultural mesmo. Eu gostei desse chegar no tema radionovela, porque eu queria saber, porque assim, na radionovela você está lendo o texto, mas você está lendo o texto, interpretando o texto que você está lendo, e na dublagem além de você interpretar o texto, você tem que coincidir a sua interpretação traduzida para aquela boca que está lá mexendo. Eu não sei se essa é a principal diferença entre os dois, mas assim, os dois também envolvem muito a emoção baseada na voz. Baseado na voz. Daí assim, mas a leitura também, porque o dublador lê o texto também. Só tem que... os primeiros dubladores vieram do rádio. Por isso que as primeiras dublagens, o pessoal fala muito da qualidade artística, não da qualidade técnica, mas assim, de interpretação. Porque era uma coisa meio parecida. Claro que depois, com o tempo, a gente vai dando uma modernizada, já está diferente a interpretação para a dublagem. Mas ainda é uma coisa que você vai copiar a emoção do ator. Não é nada, a dublagem você não dá nem a mais nem a menos do que ela pede. A interpretação, por isso que tem que ser um ator de teatro para ser dublador. Tem que ser ator, porque você tem que chegar no estúdio e entender na hora o que o ator está fazendo, qual é a emoção que o ator está fazendo. Então você tem 20 segundos para entender respiração, interpretação, tom de voz, tudo em 20 segundos, que é a duração de um anel. O filme é cortado em anéis. Então, para efeitos de pagamento para a gente recebe 20 anéis por hora, é o que a gente tem que dublar para receber. Claro que hoje em dia as empresas colocam 30, 40, 50. Quanto mais anéis você fizer, mais você recebe. Mas assim, você só tem 20 segundos para entender o que o João está falando, a emoção que ele está dando, e você tem que dar a interpretação dele e ainda por cima dar uma identidade brasileira, dar uma identidade nacional, porque senão não é dublagem, não é versão brasileira. A gente está fazendo uma versão brasileira com a nossa forma de falar, com a nossa interpretação e com o nosso linguajar, com as nossas piadas, porque tem muita piada ou um texto que quer dizer uma coisa para a língua original, mas que para a gente não diz nada. Então, a gente, além de ter uma agilidade na interpretação, na percepção, principalmente a percepção da emoção do ator, que a gente vai reproduzir a emoção, mas dando a nossa brasilidade. Esse é um dos pontos do meu trabalho, da minha dissertação, né? Essa acessibilidade que tá a dublagem para a cultura que a gente tá vendo de outro país se aproxime mais com a nossa cultura. Isso que me deu prazer de fazer esse trabalho. Falando assim, ainda pegando um pouco do seu início. No início, você ainda pegou a dublagem com os vários atores no mesmo estúdio, fazendo o mesmo trabalho. Aí depois, agora que são dublagens separadas. Você acha que isso ajudou ou isso diminuiu um pouco a proximidade com os outros profissionais? Eu acho que diminui um pouco a proximidade, mas é assim, é uma faca de dois gumes. Por um lado, era legal porque trabalhava a emoção. Você pegava a emoção do colega, porque o teatro, a interpretação é você ouvir o teu colega e entrar na emoção dele dentro do que está sendo dublado. Então, nesse ponto, era legal. E eu peguei uma parte bem final, eu dublei poucas coisas em conjunto. Mas, por outro lado, era muito ruim, porque se você errasse, tinha que voltar todo mundo. Por exemplo, se ficava para falar uma palavra, se você errasse aquela palavra ou saísse fora de sync,
Nossa, era um inferno, as pessoas te olhavam com um olhar fulminante, porque de repente um ator que falava um bife enorme, um texto, a gente chama de bife, os textos enormes, aí o outro erra para falar uma palavrinha, nossa, era um clima horrível. Então, assim, por um lado era legal porque exigia bastante da gente, você não podia errar, você tinha que ensaiar e acertar de cara, porque era ruim a situação. Mas era mais gostoso, por um lado, porque você tinha o contato, todo mundo se conhecia. Hoje, eu acho que hoje facilita mais no sentido assim da agilidade. Você está sozinho no estúdio, se você errar não tem problema, você não tem a neurose, porque vai, erra, volta. E hoje em dia a máquina coloca tudo. Se você começar atrasado e terminar depois, não tem problema, porque a máquina coloca no lugar, inclusive no bilabial, no movimento de lábio, porque chama-se fisiologia da voz, a fisiologia física mesmo, dos movimentos. Então, é ritmo, né? Dublagem é bastante ritmo, a gente tem que prestar atenção também no ritmo, nas pausas, e eu acho que hoje está mais fácil de dublar, hoje não é necessário ser um ator extraordinário como era na época. Claro que precisa ser ator, porque o pessoal nota a diferença de uma boa interpretação e uma interpretação mediana. Mas nesse ponto de dublar sozinho, eu acho que facilita mais. E hoje, como você mesmo disse, as redes sociais, elas dão um resultado imediato daquele seu trabalho. Naquele início não tinha redes sociais, não tinha internet para que você conseguisse mensurar a repercussão do seu trabalho. Como você, nesse período, principalmente na época que eu acredito, me corrija se eu estiver errado, eu acredito que você teve, que o personagem Scritter do Doug teve aquela grande repercussão por conta do sucesso do desenho, como vocês viam que o trabalho de vocês estava sendo bem aceito pelo público, que é o resultado final, né? Que é o público. Então, na verdade, a gente percebe através dos comentários dos fãs que nos mandam mensagem, e daí você vê que está no caminho certo. Pois é, antes da rede social, eram poucos atores que davam entrevista, eles pegavam vamos falar assim, os medalhões, os mais importantes, os mais famosos, e eram eles que falavam. A gente não tinha muita visibilidade. Com a rede social, deu visibilidade a todo mundo. Ficou uma coisa democrática, porque todo mundo gosta do trabalho da gente. É raro não gostar. Pode ter gente que não gosta do timbre de voz e tudo mais, mas assim, a rede social deu uma visibilidade. Quando eu comecei, ainda não tinha nenhuma rede social. Acho que o Orkut foi aparecer em 2010, 2005, não sei, 2005 por aí, que foi aparecer. 2004, então, Oi? 2004, 2005. 2004, Foi, mas eu já estava quase meio que entrando para o campo da direção, já estava meio que me afastando do microfone. E aí, assim, se eu tivesse rede social, acho que Skitter teria muito mais repercussão do que tem hoje. Ainda hoje, eu tenho muitos fãs do Brasil inteiro, Portugal e países de língua portuguesa que passam a nossa dublagem, que entra em contato com a gente, e é muito gostoso essa demonstração de carinho, porque é o reflexo do nosso trabalho, significa que eu estou no caminho certo, significa que a minha interpretação está agradando, então isso é um feedback muito legal para a gente, e eu gosto de receber esse feedback. Você citou agora também a direção de dublagem, né, que você faz. Eu queria pegar essa parte de direção de dublagem. Qual é a técnica para você preparar o dublador quando você pega uma produção para dirigir? É assim, eu comecei a dirigir, está fazendo 10 anos agora em julho. Eu comecei na BKS. Para você se tornar um diretor, você tem que ter pelo menos 8 anos de dublagem, mais de 2.000 horas de trabalho como ator, protagonista ou coadjuvante, em 8 casas diferentes, 5 a 8 casas diferentes, para poder ter qualidade técnica. Quando você vai dirigir um filme, a gente assiste antes, a gente leva o material para casa, assiste 1, 2, 3 vezes, acompanha, vê o texto para ver se o texto está batendo, se não está errado, se não tem fala trocada. Aí você entende todo o roteiro,
Além de assistir, eu leio primeiro o roteiro, para entender o que é o roteiro. Aí eu assisto várias vezes até entender qual o feedback de cada personagem. Aí, quando você chega no estúdio para dirigir, você já tem domínio total do que você está fazendo, da obra. Aí chega para o ator e você fala, ó, teu personagem é o João, ele tem esse comportamento por causa disso. A gente dá um layout, dá um feedback, que o pessoal fala da relação que ele tem com os outros personagens e da personalidade que ele vai fazer. Geralmente, a gente trabalha com atores experientes, então os atores já sabem. Tem pessoas que nem é necessário você falar, porque ele já vai dar a intenção certa. Às vezes tem estúdio que você chega, o diretor não dá o feedback, mas a gente, por si só, já, pelo tom de voz, já sabe o que tem que fazer. Eu gosto de assistir e passar para os meus atores tudo o que eu posso em relação ao personagem. E também eu gosto de deixar o meu ator ou atriz bem à vontade no estúdio. Eu sou um diretor as pessoas gostam muito de trabalhar comigo, porque como eu sou ator também, eu não gosto de ser tratado mal. Porque tem uns diretores que fazem você se sentir mal mesmo, você se errar uma vez. E dublagem é uma coisa muito técnica. É técnica, não tem como. Às vezes escapam lábios, escapam a palavra. Às vezes a palavra não bate, você tem que trocar por outra palavra, mas isso tudo é o diretor que faz. O ator também ajuda, hoje em dia todo mundo se ajuda. É um trabalho conjunto, com o técnico também dá um palpite, o técnico vê barulho, vê estalo de língua, vê todos os barulhos técnicos. Mas também, às vezes, ele ajuda até na direção, ele fala, olha, não, deu enrolada ali, deu enrolada aqui, porque é tanto detalhe que a gente acaba passando batido. Por isso que é um trabalho conjunto, é um trabalho gostoso de fazer. É o ator, o diretor e o técnico, não dá para ser diferente. É uma coisa... E o feedback que a gente dá é a gente assistir muito, não tem como entrar no estúdio despreparado. Eu não gosto. Isso já aconteceu, eu entrar sem ter visto a obra, eu fico apavorado, porque se o ator fizer alguma pergunta e eu não souber responder, eu quero arrancar meus cabelos, que eu já não tenho muito. Mas, assim, geralmente as pessoas dão um feedback, a gente tem que ver tudo antes, ver todos os detalhes. É um trabalho cansativo, porque o trabalho do diretor não é só no estúdio, é fora do estúdio, a gente trabalha em casa também, assistindo, vendo o que tem que fazer. Mas é uma coisa prazerosa. E ainda sobre adaptação, por exemplo, antigamente faziam algumas adaptações para poder caber certas palavras na boca do ator ou do personagem, enfim, como por exemplo, falavam muito tira para poder caber no copy, né? E hoje, como você faz esse preparo de saber o que colocar para que não perca o sentido? Não perca o sentido da frase, né? A gente vai pelo sentido da frase. A palavra que a gente coloca, às vezes, tem assim... por que você não vai lá? Então, às vezes, vocês podem dizer, você não vai lá por quê? Aí cabe direito. Então, é só trocar uma palavra, trocar o sentido. Não muda o sentido da frase, mas troca a palavra de lugar. Tem que ter essa agilidade. E o diretor ele tem que ter a percepção e a agilidade de perceber que não vai dar certo aquela palavra. Então, tem que trocar imediatamente. Tem que trocar ou achar, ou às vezes até o ator sugere e dá certo. Às vezes é uma mudança de palavras, de local. Ela às vezes está no começo da frase, coloca para o final e dá tudo bem. Ou outras vezes você acha uma palavra adequada, mas que tenha sentido com o que está sendo falado na frase anterior, na frase do ator e na frase posterior, para não dar conflito. Antigamente, quando faziam as novelas, não vou falar por falta de ética, num certo estúdio que não tinha muito cuidado, fazia novela assim, a mocinha falava no final de capítulo, nossa, esse seu vestido verde está lindo. Daí voltava o capítulo seguinte, a pessoa não sabia dublar. Fica bem esse vestido amarelo para você. Então dava uma troca doida, assim. Mas hoje a gente tem muito cuidado. Isso é mais folclore, já aconteceu. Mas hoje a gente toma muito cuidado. Todos os estúdios também são muito profissionais. Tem o cuidado, porque é a nossa imagem, a nossa conduta que está em jogo, nossa capacidade.
E então a gente toma bastante cuidado. Que ótimo. Eu só tenho mais uma pergunta que vai aquele sentimento de que dublagem ajuda a pessoas a ter acesso à cultura. Eu vou citar agora, assim como eu estou fazendo com todos os profissionais que conseguem falar comigo, eu vou citar uma frase do Herbert Richards, que fez em uma entrevista que ele deu um pouco antes de falecer. Ele falou, abre aspas, a dublagem é uma arma poderosa para democratizar a cultura e a informação. Portanto, serve para educar, divertir e melhorar a vida do nosso povo. Sinto orgulho de dar minha contribuição nesse sentido há tanto tempo. Fecha aspas. Você, como profissional de dublagem, concorda com o que ele disse? Quer completar o que ele colocou nessa frase? Eu concordo plenamente, mas eu acho que dá para completar com mais coisa. A dublagem é inclusiva. A dublagem é preservação da língua nacional, a oportunidade de pessoas com problemas visuais ser incluso na sociedade, porque através de ouvem a dublagem, agora tem audiodescrição que mostra o que está sendo feito com a cena. E a questão também é a questão de preservação da língua, da nossa cultura, a nossa nacionalidade. Eu acho que a dublagem, além de tudo, e todo o valor artístico que agrega, ela agrega uma coisa de inclusão. A inclusão, acho que é a coisa mais importante, não só do deficiente visual, mas como analfabeto. No Brasil ainda tem muito analfabeto. E antigamente, quando surgiu a dublagem nos anos 30, no final dos anos 30, em 38 e 39, foi o Dumbo, que foi o primeiro filme, e a Branca de Neve. Então, aí quando surgiu a televisão, por que houve necessidade de dublar? Aliás, vamos conversar só um pouquinho a respeito do porquê da dublagem. Porque os filmes eram produzidos numa língua que nem todo mundo entendia. Aí o que ia fazer? A mesma produção era feita nos Estados Unidos, era feita na França, era feita na Alemanha. Só que financeiramente era coisa inviável cada país produzir o mesmo filme. Então o que aconteceu? Houve a necessidade de fazer a experiência da dublagem, de fazer a versão. Aí quando surgiu a televisão, filme dublado, a legenda não cabia na tela da televisão. Então era uma coisa ruim, não tinha como. E o alto grau de gente analfabeta, no índice de analfabeto era muito grande. Então não tinha como, e a dublagem veio para completar trazer a cultura de outro país, identificando a nossa e ainda por cima incluindo. Por exemplo, na França, na Alemanha, na Itália não entra nenhum filme que não seja dublado na língua nacional, porque é uma forma de preservar a cultura e preservar a identidade mesmo do país. E a gente como brasileiro, parece que tem vergonha de ser brasileiro. A gente valoriza tudo que é estrangeiro e não valoriza nosso trabalho. Nós temos uma cultura rica, uma coisa impressionante. Eu viajei com um espetáculo de teatro pelo Brasil inteiro durante mais de 10 anos, com uma companhia de teatro. Então eu conheci o Brasil de cabo a rabo e vi atores maravilhosos, vi manifestações artísticas e culturais em tudo quanto é canto desse país. Então, a gente tem que democratizar. A outra coisa que eu acho ruim na dublagem, que pode ser discutido futuramente, é a questão do regionalismo. Atribuiu-se a dublagem a Rio e São Paulo e ponto. As praças, tá. O sotaque carioca, que eu não tenho nada contra, pelo amor de Deus, não é isso, é aceito. O sotaque paulista é aceito. Agora, o sotaque paranaense, o sotaque gaúcho, o sotaque nordestino não é aceito na dublagem. Então, é uma coisa que tem que ser discutida. O Brasil é plural, o Brasil é cultural. E eu acho que se a dublagem agrega cultura, agrega conhecimento e é inclusivo, tem que incluir todas as nossas variedades regionais. Porque por que só duas praças é que dominam o mercado? Eu não sou contra abrir campos de trabalho em outros lugares, mas desde que seja feita dentro de uma legislação, com atores profissionais, seguindo a tabela, as coisas normais que tem que ser feito. Aí eu acho que tem que ser, nesse ponto é legal abrir outras praças, porque fica assim, aglomerando São Paulo, todo mundo disputando uma vaga para dublar em São Paulo ou Rio, e as outras praças, sei lá,
fica estagnado. Eu acho que o Brasil é plural, dá para ter sotaque de tudo que é região. Porque só, por exemplo, a novela da Record, novela evangélica, novela bíblica, as meninas com sotaque carioca acabando de chegar de Copacabana lá no Egito Antigo. Moisés, essas coisas. Gente, eu não estou criticando pejorativamente, eu estou colocando o valor de agregação de conhecimento. Então, se você vai fazer uma novela que é de época, que se passa no Egito, então não pode ter sotaque, tem que ser neutro. E é isso que eu falo, porque é nesse sentido. Então, aceita na novela um sotaque carioca, mas não aceita um sotaque nordestino. Então, é louco isso. Até em produções de época, produções de épocas, ou até produções que não se passam, de ficção científica, que não se passam no planeta Terra, alguns atores, eles não mudam o sotaque. Por exemplo, eu vejo muito ator britânico, com aquele sotaque britânico, mas fazendo uma novela de época, sei lá, que nem A Missão, que se passa aqui no Brasil, e teve muitos atores com aquele sotaque bem britânico, né? Pois é verdade. Eu queria aproveitar também para que você falar, assim, agora nesse finalzinho, já que você também tinha contado sobre a IA, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa polêmica da inteligência artificial, que pessoas imbecis querem substituir o dublador por inteligência artificial, né? Aquelas vozes mecânicas, robóticas. Na verdade até já tem acontecido algumas coisas, umas dublagens, e fica muito, como a palavra diz, artificial. Eu acho que isso, claro que a gente está tentando amenizar os efeitos, porque muita gente vai perder o trabalho. Não é só a dublagem, é tradutor, é técnico, é todo mundo perde a colocação. E a IA, eu já vi umas coisas que, como sincronia de voz, ela fica perfeita, mas em termos de emoção, de qualidade, não fica legal. Porque, por enquanto, apesar de que na Coreia já estão criando a IA que pode expressar sentimento, mas fica uma coisa muito estranha. Só que, assim, a tecnologia está chegando, a gente tem que se adaptando. Eu não acredito que os atores vão ser substituídos já de cara, já de cara pela IA, mas que aos poucos vai tendo uma adaptação, uma modernização, talvez até para efeitos de economia, de tudo, porque tem filme, tem série que tem milhares de personagens. Então, talvez essas pontas, uma ponta, duas falas, talvez eles consigam fazer, que não compromete muito, mas os atores centrais, os atores coadjuvantes, eu acho que vai ficar muito ruim, até porque os atores americanos que se esforçam tanto para ganhar o Oscar, eles não vão querer estragar a interpretação deles em outros países, uma coisa mecânica. Apesar de que tem aquela propaganda daquele ator americano do Itaú, de alguma coisa que é dublado, que ele falou que a IA fez ele falar a língua portuguesa. É uma coisa impressionante, porque o timbre de voz é muito parecido. O que está pegando é que alguns filmes já vêm dublado de lá, em português, mas com a voz original do próprio ator. Então, isso que é assustador, porque não é trabalho só de dublador que tira, é toda uma cadeia de trabalhadores, que é tradutor, técnico, mixador, é toda uma cadeia de trabalho que está sendo prejudicado. Evidentemente que tem um lado bom da IA, no caso de uma cirurgia de precisão, que o aparelho detecta exatamente onde está o problema, mas em termos de produtos de voz eu acho meio complicado. E isso está afetando os rádios também. Das 7 da noite às 4 da manhã, a grande maioria das rádios do Brasil já estão usando programas gerados pela IA. Inclusive comercial, propaganda, locutor falando. E o que é ruim é que eles pegam a voz da gente, principalmente aí no Instagram, Facebook, a Meta, e está alimentando a IA. Nossa batalha é para proibir que seja alimentado com a nossa voz, porque isso vai treinando e é uma coisa ilegal.
Então, inclusive na Espanha tem uma apresentadora de TV, não sei se você já viu, que ela é holográfica, ela não existe. Ela não existe fisicamente. E ela apresenta vários programas de TV. Então está dando uma polêmica muito séria sobre isso, porque eu acho que tem que ter uma regulação para ver até quando que isso pode ir, até onde isso pode ir. Porque até trambique de falcatrua, de assalto, de pessoas modificando a voz e aplicando golpe e as pessoas caem. Então, o problema da IA é justamente essa falta de regulação. Tem que ter um regulamento, uma regulamentação para poder a gente conviver com isso, porque não dá para mudar, mano. Isso é fato. A tecnologia surge, mas a gente tem que adaptar e que um não prejudique o outro, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu e além, adorei. Carlos, é isso, eu só tenho a agradecer o tempo que você reservou para falar comigo e com certeza vai me ajudar bastante esse nosso bate-papo em minha dissertação, e eu também fico à disposição. Eu também fico à disposição, precisando só me contatar. Eu podendo, eu ajudo com o maior prazer. O Salada Cultural fica por aqui. Este programa, que é 100% independente, que nesta temporada foca em apresentar profissionais da dublagem que contribuíram para a nossa cultura, tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação de Márcio Andrade, eu mesmo. Quer falar sobre, fazer sugestões ou indicar correções do programa? Então me chama no Instagram no @MárcioAND. Prometo te responder o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/Salada Cultural. O valor é simbólico, tem faixas de contribuição mais baratas que o café da esquina, recompensas dependendo do valor que contribuir, além do fato de me deixar muito feliz por demonstrar desta forma que gosta do meu trabalho. O meu muito obrigado aos profissionais da dublagem que falaram comigo nesta temporada e a você que ouviu até aqui. Até o próximo episódio.